Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te dar 10 dicas do que você precisa saber antes de se mudar de país. Então você já tá aí, de repente, programando, fazendo um monte de pesquisa para morar em Portugal ou para morar em qualquer outro país fora do Brasil, mas anote aí, preste atenção nessas 10 dicas que foram essenciais para mim também, foram essenciais para o sucesso da minha mudança. Eu já mudei 2 vezes, como vocês sabem, 2 vezes de país e, também vai me servir para as próximas mudanças, sabe lá Deus quando, mas é sempre bom a gente prestar atenção nesses pequenos detalhes porque fazem total diferença na hora que a gente for ir pegar as nossas malinhas e se mudar para outro país. Então fica ligadinho nas dicas, mas antes de tudo já deixa o joinha, se inscreva no canal também se não é inscrito e vamos pro vídeo. A primeira dica é não se deixar levar por aquele desespero que você possa ter de sair do Brasil. Não, eu preciso sair do Brasil de qualquer custo. E você não planeja, você sai de qualquer maneira, você não pesquisa exatamente qual é a melhor solução, qual é o melhor país, qual é a melhor cidade, qual é a melhor condição para você sair do país. Você está tão desesperado, Você só consegue ver negatividade no Brasil que você vê tudo muito florido em outro país. Você acha que tudo vai ser muito fácil, Porque o Brasil tá tão ruim que eu preciso sair daqui o mais rápido possível. E você se engana, Por quê? Porque, ok, o outro país pode até ter algumas coisas melhores do que o Brasil, mas não quer dizer que vai ser flores, não quer dizer que vai ser tudo às mil maravilhas e que você não precisa de um planejamento e de um cuidado na hora de se mudar de país. Então não se deixe levar por esse desespero. Pega esse desespero e fala, ok, eu quero sair, mas eu vou fazer tudo da maneira correta, tudo no seu tempo, para quando eu me mudar, eu não voltar, eu não precisar voltar. Eu chegar lá e conseguir colocar minha vida para frente, E ter a vida que eu sempre sonhei no país, mas sempre lembrando que não são flores, mas não deixe se levar por esse desespero que muita gente tem e faz as coisas muito corridas e quando chega no país acaba por se decepcionar porque as coisas não correram como ele imaginou porque ele não se planejou e não pesquisou o suficiente. Não pense também, gente, que vai ser tudo às mil maravilhas, porque não existe lugar perfeito, não existe lugar que você vai viver às mil maravilhas e principalmente existe muita burocracia em qualquer lugar do mundo. Se existe no nosso país, imagine o lugar que você vai emigrar, Existem burocracias, exigem documentação que você precisa, exige tempo, exige paciência, exige dinheiro. Então pense, não vai ser as mil maravilhas. Claro que você tem que ir com uma expectativa, com uma vontade de vencer, mas não coloque a sua expectativa tão lá acima. É sempre bom a gente manter o pé no chão, deixar aquela coisa equilibrada e que até é melhor pra gente se surpreender pro negativo do que colocar a expectativa muito lá em cima e de repente se decepcionar. Então, calma, coloca o pé no chão e pense que as coisas também não vão ser sempre as mil maravilhas. Traga somente o necessário, gente. É claro que você tem um limite de bagagem, por pessoa, dependendo da companhia aérea, pode ser normalmente são 23 quilos que você pode levar, 2 malas, dependendo da companhia aérea, mas assim, tente trazer o mínimo possível. Eu sei que normalmente você pode ter uma casa inteira, lá no país e tudo mais, mas o quanto vale você trazer um monte de cacareco, trazer um monte de peso, pagar um monte de bagagem extra, sendo que, de repente, você pode começar a sua vida do zero aqui, comprando coisas novas, coisas mais baratas, E até mesmo porque você ainda não sabe exatamente onde você vai ficar. Então imagina trazer toda uma mudança para o Brasil e ficar indo de casa em casa, com tanta coisa, com tanta bagagem, E sem ainda ter uma coisa fixa, Então traga o mínimo possível, o essencial. Se você quiser deixar algumas coisas em umas caixas para depois ser despachado para o país que você for, se for Portugal o caso, mas espere para fazer isso depois que você já tiver uma estabilidade, já uma casa, tudo organizado, aí você manda trazer. Mas assim, no aeroporto, tenta trazer assim, o mínimo possível. Eu, quando eu me mudei, eu trouxe só uma mala, eu podia trazer 2 malas, eu trouxe só uma, o mínimo possível, e mesmo assim aquilo me custou, uma mala muito grande. E gente, experiência própria. Eu quando eu fui do Brasil para a Irlanda, eu fui com uma mala, mas quando eu vim da Irlanda para Portugal, Jesus, eu trouxe todas as malas possíveis e ainda mandei aquela empresa, o Send My Bag, que é uma empresa que infelizmente ainda não trabalha com o Brasil, então não traz do Brasil para outros países, mas ela funciona bastante aqui na Europa, por exemplo, Então eu contratei elas, buscaram as minhas bagagens na Irlanda e eu recebi na minha casa em Portugal, ainda trouxe algumas bagagens. Então assim, eu quase que quadripliquei as coisas que eu tinha e eu me arrependo muito, que tinha
muita coisa desnecessária, né? Então, traga o mínimo possível para você também não ter tanto trabalho no início, de ficar se mudando, até ter uma estabilidade. Então, é melhor você ir devagarinho. Venha com o máximo de dinheiro que você puder, né? Essa dica já tá aí ultrapassada, você já deve estar careca de saber, mas eu gosto de repetir aqui, porque é sempre melhor pecar pelo mais. Por mais que você consiga o trabalho rápido e você tenha aquele dinheiro como reserva, se você não conseguir um trabalho rápido, você tem o dinheiro para se manter. Então, o máximo que você puder trazer, traga. Acredito no que eu tô dizendo. É melhor sempre trazer mais do que vir no desespero e trazer menos e se frustrar e ter um monte de problema. Então, dinheiro, o máximo possível. Vai se mudar aqui para Portugal, vai se mudar para algum país da Europa ou para outro país que faça frio, né? Que tem as estações muito bem determinadinhas. Escolha aí mais assim para o final do inverno, ir lá para a primavera. Vai começa numa estação mais amena, porque eu acho que um susto assim, porque tem alguns invernos bem rigorosos, até mesmo aqui em Portugal, que não tem assim um inverno. Então, dependendo do lugar, até tem, chega a temperaturas bem baixas, bem abaixo de 10, tem lugares que chega até a temperaturas negativas. Para quem não está acostumado, é um choque muito grande. Então, você já chegar, né, numa estação muito fria, que anoitece muito cedo, isso pode ser um pouco depressivo. Até mesmo porque junta com a parte da saudade, a parte da adaptação, então pode ser um pouquinho mais complicado. Então, uma dica que eu dou é se você puder opte por chegar depois do inverno. Deixa o inverno assim para alguns meses depois, para você já estar um pouquinho mais acostumada lá com aquele país, com aquele ambiente. Então, é melhor chegar assim no frio e na escuridão. É um pouquinho mais complicado para sua adaptação assim no início. Então, se tiver uma dica que eu dou, não vá no inverno. Uma outra coisa é que você também tem que se preparar para chegar aqui sem fazer tantas amizades. Eu não sei como que você é, né? Tem pessoas que são mais reservadas, não tem muitos amigos, mas tem pessoas que têm muitos amigos, gosta de estar sempre saindo aos finais de semana, fazendo jantares, fazendo almoços. Então pode ser que seja um pouco mais complicado nesse início de você se sentir um pouco mais sozinha. Então já vá com essa mentalidade, porque fazer amizade não é uma coisa muito fácil, né? Uma coisa quando você já mora em um lugar há muito tempo, tem aquelas amizades de infância e tudo mais. Agora, depois de adulto, assim, fazer amizade é um pouquinho mais complicado. Dependendo da cidade, do país que você for, pode ser mais complicado ainda. Claro que tem muitos brasileiros espalhados aí pelo mundo, que você, claro, pode fazer amizade, pode também ajudar um ao outro, mas há casos e casos, né? Os próprios nacionais, às vezes, são um pouquinho mais fechados no início, antes de conhecer a pessoa. Tem algumas nacionalidades que são um pouco mais fechadas, não estão tão abertos para poder fazer amizade. Então, essa é uma questão que pode demorar um pouco para acontecer. Não quer dizer que não aconteça, tá? Mas é uma questão que pode demorar um pouquinho mais a acontecer. Então, vai com essa mente aberta, sabendo que, de repente, no início, você pode ficar um pouco mais sozinho e não ter tantas amizades, mas é uma questão de tempo. Gente, estude bastante sobre o país que você vai se mudar, e o país que vai ser a sua casa, o seu lar pelos próximos, sei lá, meses, anos, décadas, não se sabe, né? Então pesquise bastante sobre vários aspectos culturais, sobre como que é o país, clima, língua, moeda, economia, tudo que você puder saber sobre o país é uma mais-valia, né? Porque afinal é lá que você vai passar a sua vida, é lá que você vai trabalhar, é lá que você vai fazer amizade, de repente é lá que você vai criar os seus filhos, de repente é lá que você vai conhecer o seu futuro marido ou esposa, não se sabe. Então é bom que você vá com essa consciência, sabendo como que funciona, sabendo da cultura, né? É até um pouco mais fácil, mesmo assim não é tanto, quando você trabalha, né, quando você vai para países mais ocidentais, países que são um pouco mais parecidos com a gente, mesmo assim tem muitas diferenças, gente, acredite, um brasileiro para um português já tem muita diferença, imagina um brasileiro com outra nacionalidade, pior ainda quando são países orientais, que têm aí uma cultura ainda mais diferente, com coisas ainda muito mais peculiares. Então pesquise bastante, né? Veja bastante vídeos, estude bastante da história, estude bastante da cultura para saber se realmente você é um país que você se adaptaria, é um país que você se sentiria bem, né? Afinal, ninguém quer se mudar para um país para se sentir mal, se sentir desconfortável. A gente quer sempre mudar para melhor, né? Então pesquise bastante e conheça o máximo possível para você poder ter realmente certeza que é aquilo que você quer e é aquele país que realmente você quer chamar de lar. Invista em qualificação. Por mais que você já seja uma pessoa qualificada no Brasil, qualificação nunca é demais. Se você puder fazer algum curso, alguma pós,
alguns workshops, algumas coisas naquele país que você vai visitar, é melhor ainda, porque você vai estar mais por dentro de como funciona a educação ali, como funciona a sua área, porque às vezes a gente estuda uma área no Brasil, mas fora tem algum outro foco, tem algumas coisas que podem acrescentar, que de repente você não estava tão acostumado. Então é sempre bom você investir em qualificação. E se de repente você quiser mudar de área, eu trabalho na área X aqui no Brasil, mas eu quero mudar de área, já invista em qualificação já antes, já estude, já faça cursos, para quando você chegar no país, você já ter o mínimo de qualificação para se colocar, né, se relançar aí no mercado de trabalho. Então, não se canse de estudar. Línguas também é uma questão muito importante também para você conseguir trabalhar em qualquer área. O inglês é essencial. Tem muita gente que ainda não acredita que o inglês é essencial e é essencial para qualquer trabalho, gente. Não é um inglês meia boca, você tem que ter um inglês intermediário a alto para conseguir melhores qualificações e para conseguir relançar aí, subir aí os degraizinhos da felicidade, do sucesso no país que você escolher. Então, invista em qualificação, invista em idiomas, no inglês, no espanhol, em outras línguas. É sempre bom, gente. Estudar nunca é demais e vai te ajudar bastante a conseguir o primeiro trabalho, a melhorar de emprego, a ganhar mais e tudo mais. Então, se tem uma coisa que eu posso te indicar, é isso: se qualifique. A penúltima coisa é sempre é bom você ter um plano B. Eu costumo dizer que é bom ter um plano B, C e D, a gente nunca sabe, né? Tudo bem que você traçou, você pesquisou, você investiu tempo, dinheiro, tudo naquele planinho, naquele planozinho, né? Mas e se por algum motivo você não gostar? Se por algum motivo não der certo, se por algum motivo alguma coisa aconteceu, o que você faz? É sempre bom você ter aquele plano B, não. Então, se não der certo aqui, eu faço isso, isso, aquilo. Ou eu volto pro Brasil, ou eu vou pro país X, ou eu não sei. Mas sempre é bom você ter um plano B, C ou D, para caso alguma coisa não corra como você planejou, porque a vida é assim, a vida muitas vezes não acontece, a maioria das vezes, né, não acontece como a gente planeja, então é sempre bom você ter aí uma segunda ou terceira opção do que fazer caso alguma coisa não saia como planejado. E por último, gente, não tenha medo, ou melhor, ter medo é até normal, né? Mas faz com medo mesmo. Se é o seu sonho, se é uma coisa que você quer, se é qualidade de vida, se é melhor educação, se é novas experiências, se é melhorar o seu currículo, seja lá o que for, mas você pode ter aquele medinho, mas e se tira esse e se da cabeça, se você faz um bom planejamento, se você pesquisa, se você fez, né, grande parte das coisas que eu falei aqui, a chance de dar errado é muito pequena. E mesmo que dê errado, a gente sempre aprende com os nossos erros. Então, se é uma vontade, não deixe o medo impedir que você faça aquilo que você tanto quer. Então, não tenha medo. Se tiver medo, vá com medo mesmo, tá? Faça um bom planejamento, pesquise bastante, e no tempo certo, no tempo que você achar que é aquele que você tem que ir atrás dos seus sonhos, vá. Vá, porque o que eu posso dizer por experiência própria é que o medo, ele é normal para coisas novas, né? Quem é ser humano, quem tem sentimento, quem tem um coração aqui no peito, sente medo por coisas novas. É normal, mas é um sentimento tão bom, principalmente depois que você faz, você realiza aquele sonho e você fala, caramba, eu consegui. Olha, nem foi tão fácil assim quando eu imaginei, mas eu ultrapassei, hoje eu tô aqui onde eu sempre sonhei. Então, às vezes muitas pessoas perdem a oportunidade de ter essa sensação justamente pelo medo. O medo trava, o medo não te deixa sair do lugar. E o que acontece? Você fica sempre imaginando como seria se você tivesse tido coragem. E não existe nada pior na vida do que você deixar de fazer uma coisa por medo e ficar sempre com aquela sensação, e se eu fizesse, e se eu acontecesse, e se eu fosse. Então, gente, a gente só tem uma vida, né? Ela é pra viver da melhor maneira possível, pra ser uma vida de realizações, uma vida de realizações de sonhos. E por mais que possa parecer difícil, por mais que o medo esteja presente, o que é normal, não deixe que esse medo impeça de você fazer aí coisas grandes, sonhos grandes. Pense grande mesmo, sabe? Pense grande mesmo, não pense pequeno não, porque as coisas grandes acontecem, mas olha, tudo começa aqui, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o joinha, se inscreva no canal e nos vemos em um próximo vídeo. Um grande beijinho pra vocês e boa sorte!